Eu ainda tenho uma grande frustração no espírito, se eu posso dizer assim, porque muitas vezes tem reuniões que, se todos estivessem entendendo o que está acontecendo, a gente poderia não ter reunião, ou não uma reunião conduzida por nós. Nós ficaríamos fluindo. Mas nós temos que trazer todos para o mesmo lugar. Nós temos que trazer todos para o mesmo ambiente. E mesmo assim, infelizmente, nós nunca poderemos fazer isso, porque nem todos irão. Não irão. Se você entender um pouco como Satanás, que era o responsável pela adoração no céu, como esse cenário que eu descrevi para você, porque ele é bíblico, ele conhece muito bem, porque ele, entre outras coisas, era o cenógrafo. E ele, com muita capacidade, muita habilidade, ele, ao longo do tempo, ele criou o mesmo ambiente, e ele colocou o seu trono atrás dos palcos dos cantores seculares. Atrás do palco, no lugar que é o trono de Deus, atrás do palco, para que toda a multidão que vai lá adorar o seu ídolo musical favorito, que tem essa distribuição mais ou menos idêntica, efeitos especiais, porque falsos, porque não consegue ter os efeitos especiais que tem no trono de Deus. Músicos, muito bem pagos, muito bons músicos, mas ridículos e insignificantes perto da música que tem no céu. Cantores medíocres, por melhor que sejam, que precisam de Pro Tools para afinar a sua voz, e que precisam de softwares e precisam de pré-gravações para cantar, para enganar as massas, para vender os discos e CDs e enriquecerem e trazerem adoração a alguém que está atrás deles. Eu fico passado como muito cristão genuíno, nunca entende isso e acha que é tudo normal ter ídolos musicais. Acho pior ainda quando temos cantores gospel que querem sentar no trono. Isso é uma tragédia dos últimos dias, é uma marca dos últimos dias. Roubar a adoração que é devida a Deus. E cantor gospel com fã-clube. Que tragédia. As pessoas confundem as coisas, as pessoas são enganadas e não percebem. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus é destruído porque falta revelação. E só a revelação na palavra de Deus. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos enganados e tentamos colocar o nosso bom senso ou a nossa lógica humana para funcionar. E nós tentamos analisar as coisas diante de uma lógica dialética, de uma lógica, de um padrão de pensamento que nós aprendemos no sistema do mundo. E nós achamos que porque é uma média de padrão de pensamento comum e normal, é aceitável e é razoável. E é lógica, porque muitos querem, muitos pensam igual. Mas se nós não tivermos revelação, a palavra de Deus diz que nós só podemos ter revelação quando somos transformados pela renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus, para que aí sim possamos entender e receber a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós precisamos decidir, mudar o que nós pensamos, jogar fora o padrão de pensamento que nos foi impingido desde criança pela escola, pelos amigos, pela família, pela sociedade, pela moral. Que tudo bem, é bem razoável, nós temos uma sociedade razoavelmente administrável, com muita injustiça social, mas a gente compreende um monte de coisa, porque nós temos até um padrão de pensamento de tolerância para aceitar e entender, mas léguas de distância do padrão do reino, nada a ver com o sistema do reino de Deus. O reino de Deus, ele é completamente de ponta cabeça com o sistema do mundo, como eu já falei, o reino de Deus com a cabeça certa, o mundo de ponta cabeça. Mas nós nascemos de ponta cabeça e achamos normal. E temos vertigem quando a gente tenta virar ao contrário. Eu tive esse fim de semana ministrando numa igreja sobre um seminário sobre Apocalipse, que vocês sabem que eu tenho alguma apreciação. E é tremendo entender e perceber como, por mais que nós entendamos a obra de Jesus, e isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida,
na cruz do Calvário, que nós temos falado esse mês todo, todos os cultos temos trazido aspectos da cruz, visões da cruz, áreas de compreensão daquilo que o Jesus fez por nós ali. E quanto mais eu vejo, mais eu ouço o que cada um tem ministrado, e cada palavra tremenda que temos tido aqui, eu começo a perceber que quanto mais eu entendo, menos eu entendo. Quanto mais eu acho que eu sei, eu começo a chegar no limite que eu descubro que eu não sei quase nada, porque a obra de Jesus na cruz, ela é tão incompreensível. E nós, na verdade, nós muitas vezes nos confundimos, porque nós somos desta igreja, e as pessoas dizem que nós somos crentes. E tudo bem, nada contra ser crente, desde que ser crente seja uma coisa boa para quem olha para mim e me chama de crente. Se for uma coisa ruim, eu não quero. Mas sim, eu sou crente porque eu creio, eu sou crente porque eu acredito. Mas os demônios também são crentes, porque eles também creem em Deus, creem e tremem. Então, não é bom ser crente, porque tem muito crente que vai para o inferno junto com os demônios que são crentes também. Então, ser crente não faz diferença nenhuma. Se eu falar que eu sou da religião evangélica, pior, porque Jesus, ele nunca teve por objetivo criar uma nova religião. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio resgatar aqueles que estavam condenados eternamente, que éramos todos nós. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos a uma se desviaram pelos seus caminhos. O salário do pecado então é a morte, e a humanidade morre e não percebe que morre porque é pecadora. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E nós não entendemos a morte, não entendemos a vida, não entendemos a obra de Jesus, e muitos de nós passam a vida inteira se sentindo seguros no alto da sua jactância de supor que sabe. Não, esse negócio de Jesus é coisa para gente atrasada. Religião é o ópio do povo, isso aí é para os fracos. Eu sou forte, se eu tiver saúde, o resto eu me garanto. E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial. Um homem muito bem preparado, professor de Harvard, americano, radicado no Brasil há muitos anos, um profundo conhecedor de astronomia, um profundo conhecedor de todas essas ciências que envolvem o tempo do fim. E antes de você ficar angustiado, eu não vou pregar sobre Apocalipse, pode desarmar, mas esse cara sabia muito, sabia tanto que ele ficou interessado em saber o que eu sabia, porque alguém disse que eu sabia alguma coisa, e eu falei alguma coisa da Bíblia para aquele cara, e eu fiquei impressionado com a humildade que ele teve de me ouvir. E se eu soubesse antes da conversa tudo que ele era, talvez eu não tivesse falado do jeito que eu falei, porque eu não ia ter coragem de ser tão ousado como eu fui. Glória a Deus que Deus às vezes não deixa a gente saber as coisas. Se tivesse dado o currículo do cara antes, eu não teria nem ido na reunião talvez. Mas eu falei da palavra de Deus, falei de Jesus, e eu fiquei impressionado como aquele homem, ele tinha alguns textos da Bíblia, fazendo parte do seu conhecimento, do seu conteúdo, mas ele tinha um texto completamente fora do seu contexto, porque eu perguntei para ele, tá bom meu querido, eu olho para esse cenário que você olha, eu sei que tudo isso que está acontecendo vai acontecer, e eu tenho a minha maneira de sair daqui. Agora eu fico impressionado assim, como é que você vai sair daqui? Como é que você, vendo tudo isso que está acontecendo, sabendo tudo o que vai acontecer, como é que você vai sair daqui? Qual é a sua esperança? E ele me citou um texto bíblico, ele me falou que aquele que perder a vida, salva-la. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E que então o importante era ter paz, sabendo o que vai acontecer, e estar com a sua alma elevada para ser salvo, para ser transferido para um plano superior. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque, que coisa, uma tremenda fé que ele tinha de entender tudo isso, e achar que consegui ter paz naquele momento, que por mais que eu estude, leia e veja, quando eu começo a ler e ver mesmo, eu começo a tremer na base, e eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E aí eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, e foi tremendo, porque eu mostrei para ele que, e se? Sabe, o e se? E se quando você chegar do outro lado não for bem assim?
E se você tiver certeza que a porta é essa, e quando você chegar na hora de fugir, na última hora, aquele último limite, aquela coisa horrorosa, na hora que você abrir a porta, não for uma porta, for uma parede de tijolos atrás da porta. E aquele homem, ele é sábio, e aquele homem, ele é inteligente e brilhante, porque ele sabe muito, mas ele tem a humildade suficiente para reconhecer que eventualmente ele tem alguma coisa para aprender com alguém que pode até saber menos do que ele, mas que talvez falou alguma coisa que ele precisava ouvir. E eu fiquei maravilhado com a sabedoria desse homem. Nós vamos ter mais um encontro, nós combinamos uma reunião de trabalho. Eu vou trazer a Bíblia, ele vai trazer os vídeos e as anotações dele, nós vamos fazer uma troca de informações. E eu quero que você esteja orando por esse homem, porque com certeza Deus está movendo o coração dele para ele ouvir de Jesus, que é a esperança, é a certeza, é a única porta de saída daqui. Jesus diz que ele é a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Vocês já entenderam isso? Entrará e sairá? Jesus é a porta para entrar, e Jesus também é a porta para sair, glória a Deus por isso, e achará pastagem, achará descanso. Então você precisa ter certeza do que você crê, você precisa ter certeza que você entendeu bem quem você é em Cristo Jesus, você precisa entender que você já sabe muito acerca da obra de Jesus na cruz do Calvário, mas você tem que saber que na verdade você sabe quase nada, como eu sei quase nada, porque a revelação do Senhor é tão alta, tão profunda e tão inalcançável, que nós faremos de muitas vidas para conseguir receber tudo e poder entender. E graças a Deus que a salvação não é pelo que nós entendemos, mas a salvação é pelo que nós cremos, e não apenas pelo que nós cremos, mas em quem nós cremos, em quem nós temos depositado a nossa vida, qual é o nosso fundamento. Essa é a realidade da salvação, essa é a obra de Jesus. Mas não muda o fato de que já que somos salvos, devemos aprender e entender quem somos, devemos aprofundar e entender o que nos diz respeito, e principalmente devemos lançar fora da nossa vida tudo aquilo que é absolutamente contrário a essa obra, absolutamente contrário a isso que cremos, absolutamente contrário aos valores que nós dizemos que são nossos, que são mais altos, porque são do Senhor. Glória a Deus. E eu estava meditando e eu confesso que acho que eu poucas vezes tive tanta dificuldade para preparar uma palavra como essa de hoje. Eu já estou falando há 10 minutos, eu nem entrei, nem sei como é que eu vou. Porque eu sei que a coisa está diferente hoje, é interessante. Tem dias que é diferente. Mas eu estava me pondo, então, no papel de um estrangeiro que chegasse aqui no Brasil, né? Então, imagina um estrangeiro que chegou aqui e vai aprender português. Aí, ele ouve uma palavra que ele acha interessante. A palavra cara. Palavra cara. Aí ele pergunta para mim assim: Haroldo, o que significa cara? Aí eu falo, uau. Aí eu peguei, só eu aqui, rapidamente achei 8 significados para a palavra cara. Cara, poderia dizer, é você é um cara, eu sou um cara, você é o cara, né? Talvez o pessoal mais jovem fala outra coisa, mas da minha idade a turma fala cara, ainda chama, fala cara. E aí, né? Cara. Ou eu poderia dizer que esta é a minha cara. Bonitinha, por sinal. Modéstia às favas. Ou eu poderia dizer para ele que tem uma pessoa muito linda, um cara muito lindo, que ele é parecido comigo, ele é a minha cara. Eu poderia dizer ainda que a Fúvia é uma pessoa cara para mim, muito cara, de cara mesmo, de preciosa, de muito valor. Isso significa cara. Ou eu poderia dizer ainda que se eu ficasse na dúvida para tomar uma decisão, eu poderia jogar uma moeda para cima, e se der cara, a minha opinião prevalece. E aí, eu poderia ainda dizer que logo de início dessa conversa, logo de cara, eu iria dar algumas ideias para ele. Ou talvez poderia chamar ele no Nordeste para comer cará. E aí, depois de eu falar tudo isso para esse sujeito, talvez ele ficasse desesperado para saber, mas Haroldo, tudo bem, mas como é que eu vou... Não falando assim, mas Haroldo, como eu vou saber? Como é que eu vou saber que cara que eu estou usando? E aí eu vou explicar para ele que no contexto da frase,
no contexto da circunstância, aquela palavra cara vai alcançar um valor e todos vão entender, ou mesmo que todos não entendam, ele saberá o que ele está usando para explicar para os outros por que ele está usando a palavra cara. Vocês conseguiram entender isso aqui comigo? Parece uma brincadeira, né? Eu vou contar piada, hoje não é isso. Isso aqui é importantíssimo, porque se você não entender que a palavra pode ser a mesma, mas dependendo do contexto que você aplica essa palavra, ela tem um valor, ela tem uma influência, ela tem um poder, ela promove um resultado, ela traz uma compreensão, ela influencia as pessoas à volta, você não vai entender nada acerca de tudo o que significa salvação, nem tudo o que significa o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus e a salvação, que é no nome de Jesus, a salvação que ele comprou na cruz do Calvário, tem exatamente esse critério de diversas aplicações. E se você não sabe quais são essas aplicações, você não vai saber a hora de usar. Ou pior, se precisar usar, não vai usar porque não sabe que poderia usar. Jesus, ele diz, ou foi dito acerca dele, o anjo que falou com Maria, em Mateus 1, 21, não é o texto que eu vou ler, ele disse o seguinte, o anjo disse, não é nem o anjo, a palavra profética, perdão, que foi dita é, ela, a virgem, dará luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Então, quando Jesus nasceu, ele não poderia ter outro nome que não fosse Jesus, porque ao nome de Jesus haveria salvação, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso tanto foi verdade que Jesus em João 17, 11 e 12, agora sim eu quero que você leia por favor, Jesus orando antes de ir para a cruz, Jesus orando, aquela que é chamada de oração sacerdotal de Jesus, ele diz no versículo 11 do capítulo 17, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então veja, Jesus tinha que chamar Jesus, porque Jesus era o nome que Deus tinha dado para Jesus, para que através desse nome ele pudesse trazer salvação para todos aqueles que nele crescem. Porque em nenhum outro nome há salvação, porque não há outro nome dado debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não estamos falando que Jesus veio fundar uma religião, mas dizemos que Jesus veio trazer salvação pelo seu próprio nome. E o seu próprio nome determinou a sua obra. E através da sua obra, o poder do seu nome se tornou poderoso para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E que nome? Jesus. Aí Jesus Cristo. Aí muitas pessoas pensavam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Então ele é Jesus Cristo, porque ele é filho de Deus Cristo, e dirigido pelo Espírito Santo Cristo, e são todos a família Cristo. E não é nada disso. Jesus, ele é Jesus, mas Cristo é o ungido, não um ungido, não uma unção, não os falsos cristos que já estão e que ainda virão mais. Jesus, o Cristo. Mas aí até aqui, a gente não chegou em lugar nenhum ainda, porque eu estou aqui querendo chamar a tua atenção e querendo que você se ligue no poder que há no nome de Jesus e na obra de salvação de Jesus, para você entender tudo o que te diz respeito hoje. Muitos de nós pensamos, entre aspas, que nós fomos só salvos do inferno. Só. Já seria bom demais. Tremenda salvação, não é assim? Vida eterna com Deus, não condenação eterna no inferno, mas acesso a Deus eternamente pela salvação de Jesus. Se a salvação fosse, entre aspas, só isso, a gente já devia ficar aqui cantando para sempre, né? Louvado seja o nome do Senhor pela salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por tão grande salvação. Mas a salvação, ela é sim uma salvação eterna. Na cruz ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si a maldição. Já foi muito bem exposto aqui, você pode assistir no nosso canal do YouTube, várias palavras sobre o que Jesus fez na cruz. Mas não somente Jesus, ele abriu esse acesso para a vida eterna, mas Jesus abriu acesso para a verdadeira vida. Por isso que ele diz, em minha vida e vida em abundância.
Nós temos acesso a uma vida abundante em Jesus, não a vida eterna futura, mas a vida eterna presente, não aquela que acontece depois que a gente morre, mas aquela que pode ser experimentada aqui, antes de morrer, porque senão fica uma loucura. A pessoa vem para a igreja e a vida dela não muda nada, mas ela acha que quando ela morrer, ela vai para o céu. Mas por quê? Se ela não experimenta a vida de Jesus aqui, quem garante que terá lá? Se você não acessa a vida de Jesus aqui, você precisa ficar um pouco inquieto, porque senão nós podemos ser aqui um bando de picaretas que estamos aqui enganando a sua vida ao longo do tempo que você vem na igreja. Jesus abriu acesso à vida, e vida é abundante. Vida em abundância, vida abundante. Por quê? Porque se tem alguém que entende o que é vida, é Jesus. Mas o diabo convenceu todo mundo que a vida do diabo é boa e a vida de Jesus é chata. Que o diabo é que sabe o que é viver e curtir a vida, e que nós que estamos com Jesus, nós temos uma vida desgraçada de comer o pão que o diabo amassou, e que é melhor mesmo ir para o céu depois, e o pessoal ainda acha que o céu é horrível. Tem gente que acha que para o céu é ficar tocando harpa sentado numa nuvem, e tem gente que acha que para o inferno é legal, porque tem roda de samba, mulherados, amigos, cervejinha, e vão curtir o inferno. Até teve uma companhia de cerveja que propôs essa coisa ridícula, e tem gente que é capaz de acreditar nisso. Você sabe o que você crê? Você sabe tudo que Jesus comprou para você? Você faz uso de tudo aquilo que Jesus deixou para você como herança para você pôr em prática nesta vida que é a sua salvação? E eu quero então entrar com você um pouquinho, porque a língua portuguesa, embora ela possa ser riquíssima acerca da palavra cara, o hebraico e o grego, eles são muito mais ricos em significados para a mesma palavra salvação. Então eu quero trazer para você significados da palavra salvação, para que você entenda quais você pode e deve usar, quando você reconhecer que a salvação em Jesus Cristo está sobre a sua vida, e você tem então o direito de usar essa palavra na circunstância, no contexto, no momento em que te for necessário, e invocar o nome de Jesus novamente em situações da sua vida, para que toda a salvação que há no nome de Jesus se manifeste na sua vida, transformando a sua vida e as circunstâncias de acordo com a palavra que o Senhor estabeleceu. Então veja comigo, eu peguei aqui só alguns versículos para a gente entender, porque eu vou tratar do significado mesmo da palavra. Salmo 37 e 39. Nós entendemos em português uma expectativa da salvação, mas tem mais significado do que aquela que está apenas no texto. O Salmo 37, 39 diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Então, em português, se você está passando angústia, a salvação do Senhor, ela pode, deve e virá sobre a sua vida, se você crer e se você esperar nele. Esta promessa está dada. A salvação do Senhor vem mesmo em tempo de angústia. Eu sei que vocês nunca passaram e nem passam tempos de angústia, eu já passei. Mas sabe que a palavra salvação, aqui, ela no hebraico, eu uso aquela ferramenta do Strong, que é muito legal para quem lê inglês e pode estudar, tem que saber inglês, mas é uma ferramenta bacana. Tem outras em português, mas tem comprar os livrão aqui, dá para fazer na internet, dá para fazer online. Essa palavra salvação tem o sentido de resgatar, de trazer libertação, significa também socorro, segurança, vitória. Então veja, a palavra salvação poderia ser traduzida ainda de 4 ou 5 maneiras diferentes. Não muda o fato de que em português está riquíssimo, mas se a gente entender isso, fica maior o significado, não fica? Então nós poderíamos ler: mas a salvação dos justos vem do Senhor, ou poderíamos entender: mas o resgate dos justos vem do Senhor, ou poderíamos ainda ler: a libertação dos justos vem do Senhor, ou o socorro dos justos vem do Senhor, ou a segurança dos justos vem do Senhor, ou a vitória dos justos vem do Senhor, ou a salvação dos justos vem do Senhor. Todas essas palavras, todos esses significados estão contidos na palavra salvação aqui. Mas essa é uma das palavras usadas, que é a palavra teshoav. Teshoav. Pastor Robério, quando estiver aqui, ele fala melhor que eu.
Mas há um outro texto, em Isaías 43, 11. Em Isaías 43, 11, há uma tremenda declaração do Senhor dizendo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então veja, se você está passando alguma situação de angústia e você acha que você precisa contar com alguém para te ajudar, alguém para te tirar do buraco, alguém para resolver o teu problema, se você crê nessa palavra, você não vai pedir ajuda para ninguém. Você vai reconhecer que só o Senhor é o Salvador, só vem salvação através do nome do Senhor. Então eu não vou pedir para ninguém, porque ninguém pode resolver a minha situação, porque as pessoas à minha volta vivem situações iguaizinhas às minhas, e muitas vezes não conseguem resolver. Então como é que eles vão resolver a minha se não resolvem a deles? Mas se eu entender que só o Senhor é o Salvador, já vai mudar completamente de figura. Agora, esta palavra Salvador usada aqui em hebraico é uma outra palavra interessante, Yashar, Yavshah, que daí já fica um pouco mais próximo de Yeshuav, sabe? Já vai mais longe. Mas então, aqui, qual é o significado dessa palavra? Poderia ainda dizer algo como ser aberta, ou ser alargada, ou haver liberdade. O que isso significa? É um socorro que é amplo, que está estabelecido de forma plena, para que você seja livre. Esse seria um significado. Mas poderia ainda ter o significado de vingar, defender, libertar, socorrer, preservar, resgatar, trazer salvação, oferecer vitória. Então essa palavra ela é muito mais ampla dentro de ser Salvador. Eu estava brincando ontem, eu estava ministrando lá sobre Apocalipse, e aí tem lá o pessoal do quinto selo, que estão todas as testemunhas, todos os que serão martirizados por pregar o evangelho, e martirizado é morrer, cortar a cabeça, os caras estão lá no céu. E aí os caras estão no céu, e você pensa, que maravilha, o cara está no céu, né? Que coisa fantástica. E aí os caras estão no céu, viram para Deus e falam: até quando, Senhor, tu não vingas o nosso sangue? Aí você fala: caramba, que coisa, os caras estão no céu e estão querendo vingança, que espírito ruim. É tudo uns pecadores, e como é que eles estão no céu com essa cabeça? Não tem mente de Cristo? Não, é que eles entenderam que a vingança, ela existe, mas ela é do Senhor, não é minha. Quando Deus diz eu retribuirei, diz o Senhor, Ele está falando o seguinte: se alguém faz mal para você, descansa, porque quem cuida sou eu vou vingar, porque entre outras coisas eu sou um Deus vingador. Quando é que a vingança é errado? Quando eu vou me vingar, porque se tem um lugar do vingador que é Deus, se alguém me fez alguma coisa, eu falo: quer saber, a vingança é um prato que come frio, eu vou vingar. Eu falo assim com todo respeito: Senhor, sai daqui, porque agora eu vou sentar no lugar de vingador, e aí eu estou sentado no lugar de Deus, aí eu estou perdido, e aí Deus fala: você vai se vingar? Tá bom. Ter Deus como nosso vingador é uma bênção, porque as pessoas vão saber que não dá para brincar com o Filho de Deus. Mas quando nós tomamos uma vingança, nós nos tornamos pior do que o ímpio, porque nós somos tudo atrapalhados ainda para se vingar, no meio do caminho se arrepende da vingança, faz uma vingança mais ou menos, não faz, e não sabe o que fazer, e perde a razão. Mas entre outras coisas, o Senhor como Salvador, Ele é o meu vingador, o meu defensor, o meu libertador, o meu socorro, o que me preserva, o que me resgata, o que me dá vitória. Se nós entendemos então que aquela palavra cara tem vários significados, mas se entendemos então agora que a palavra Salvador tem vários significados, eu não vou achar que o Senhor é apenas aquele, entre aspas, que me salva eternamente, mas aquele que me salva hoje, me salva amanhã, me salva na semana que vem, me salva no mês que vem, me salva daqui a 2 meses, me salva de qualquer situação, porque o recurso de salvação que Ele tem é incompreensível e é infindável para todas as situações que você e eu possamos precisar de um Salvador. Ele é o genuíno Salvador, Ele é o único que tem todos os recursos. Ele é Salvador, mais do que a gente pensa ou do que a gente compreende, porque nós não temos revelação. Poderia pegar aqui ainda essa palavra no grego, 1 Tessalonicenses 5:9.
1 Tessalonicenses 5,9, há uma gloriosa promessa feita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, acerca da ira vindoura, não da grande tribulação, mas da ira. Quem tem ouvidos ouça, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo na cruz do Calvário adquiriu a salvação por preço, pagou um caro preço. Jesus derramou seu sangue, levou tudo sobre si, levou nossas dores, maldições, enfermidades, pecado, a morte, a pobreza, a miséria, as dívidas, tudo Ele levou sobre si, tudo Ele levou sobre si na cruz do Calvário. E Deus então não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por Jesus. E aqui no grego nós vamos encontrar esta palavra soteria, uma palavra usada para salvação, em que também diz resgatar, ou pôr em segurança. Então nada mais apropriado do que no tempo da ira ser resgatado e ser posto em segurança, ser arrebatado e ser levado à presença de Deus. Fica muito mais rica a função da palavra. Mas aqui nós encontramos também libertação, encontramos saúde, encontramos segurança. Esta palavra deriva de uma outra soteria, como um libertador, libertação. Ainda podemos encontrar aqui cura, podemos encontrar prosperidade e podemos encontrar de novo ser preservado e ser salvo. Se eu fizer uma síntese da palavra salvação, desses significados que eu encontrei até aqui, eu poderia então dizer que salvação, entre outras coisas, para você, significa resgate, significa libertação, significa socorro, significa segurança, significa vitória, significa saúde, significa prosperidade, significa fazer bem. Tem aqui esse significado que eu pulei aqui, fazer bem ou ser feito pleno, ser feito inteiro. As pessoas ficam procurando um grande amor para completar a sua vida, para preencher o seu coração. E aí quando elas encontram um grande amor, descobrem que não é suficiente, aí fala, é porque eu também preciso agora ter muito dinheiro para cuidar desse grande amor. Aí tentam trabalhar, e tentam ganhar dinheiro para chegar num determinado patamar, uma meta, e quando chega descobre que aquilo não é suficiente, e acha que talvez aquele grande amor não é suficiente, agora que eu tenho dinheiro eu posso pagar 2, 3 ou 4 grandes amores. E aí fica correndo atrás de preencher vazios existenciais, e não preenche. A única maneira de ser pleno é ser salvo, é encontrar a salvação, porque nós só podemos ser feitos plenos quando nós nos reconectamos com Jesus, só nos reconectamos com a vida que foi perdida, e que então agora é restabelecida e restaurada pelo poder do nome de Jesus, pela sua salvação. Então, também ser feito pleno significa encontrar a salvação. Agora, resgate e libertação diz respeito a pessoas que estão presas, e que nem sabem que estão presas. Estão em cativeiros e não percebem que estão em cativeiros, ou pior, estão em situações de cativeiro e não sabem como sair. Eu não sei como sair desta situação que inferniza a minha vida. E a palavra é correta, inferniza. Muitas pessoas são presas por demônios e não conseguem ser libertas, presas por enfermidades, tantas situações. Toda a libertação está na palavra salvação. Então eu poderia dizer, a morte não tem mais domínio sobre nós, não há mais condenação contra nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, os vícios não têm mais domínio sobre nós, os demônios não têm mais domínio sobre nós, o medo não tem mais domínio sobre nós, a pobreza não tem mais domínio sobre nós, as enfermidades não têm mais domínio sobre nós, o mal não tem mais domínio sobre nós, o sentimento de vazio não tem mais domínio sobre nós. Se nós entendemos que a salvação é tudo isso, e que a salvação é sua pela fé e pela graça e por Jesus Cristo, tudo isso é verdade. Mas se você não sabe, não funciona. Mas se você sabe e não crê, funciona menos ainda. Mas se você sabe e crê, mas na hora do aperto você não pratica, não funciona menos ainda. Para concluir, eu poderia dizer, e deveria dizer, dá tempo, rapidinho, só queria falar do nome de Jesus, porque isso é tremendo. O nome de Jesus, essa palavra, Yeshua, a palavra Jesus, ela contém em seu nome Vingador,
libertador, socorro, auxílio, libertador, preservador, resgatador, que traz a salvação estando de posse dela. Aleluia! Jesus traz a salvação estando de posse dela. O nome de Jesus já era um nome profético. O nome de Jesus é um nome que já estava acima de todo nome enquanto obra. Mas aí naquele tempo, mas teve outros caras chamados Jesus naquela época. É verdade. Mas ele era Jesus, o Cristo. Ele foi ungido para manifestar através do seu nome tudo isso. Os outros homônimos imitadores não tinham esta capacidade em si mesmos, e eles não fizeram história, ninguém nunca mais ouviu falar nele, a não ser quando o History Channel resolve querer causar confusão na vida dos que creem, mas não sabem exatamente o que creem, e vão confiar mais na história do que na palavra de Deus. Mas o nome de Jesus, o Cristo ou ungido, significa que tudo isso está sobre ele, e foi exatamente o que ele orou, ele declarou lá em Lucas 4,17, que vocês já conhecem, já ministramos aqui, que quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para... Lembra disso? Trazer vida trazer libertação aos cativos, vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso estava sobre Jesus. Toda a unção estava sobre ele. Toda a unção estava sobre o seu nome. Toda a unção estava sobre o seu nome para que ele trouxesse salvação. Toda a unção estava sobre o seu nome para que ele trouxesse salvação e completasse toda essa obra. E Jesus realizou uma obra na cruz do Calvário, poderosa para salvar todas as pessoas do mundo, em todas as épocas do mundo, as que viveram antes dele, as que viveram ao mesmo tempo em que ele estava vivendo, e as que viveriam depois dele. A obra de Jesus era poderosa, foi poderosa para tudo isso, para todos estes. Funciona para todos? Sim ou não? Sim? Não? Talvez? Você sabe o que crê? Mas eu sou bonzinho. A minha tia Maroquinha, ela era tão boazinha, fazia crochê até tarde, com os olhinhos assim. Embora a obra de Jesus seja poderosa para salvar todo aquele que nele crê, ela só funciona na vida daquele que nele crê. Abra comigo Romanos, capítulo 10. Eu vou ler o capítulo a partir do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à palavra que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? Que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho.
Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei ciúmes por um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, diz porém, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe de uma coisa? Eu nunca fiquei tão feliz de ser chamado de insensato. Deus abriu a salvação para nós, os que não somos judeus, um povo insensato, para confrontar os judeus com a revelação que eles tiveram da salvação e não receberam. Eu sou insensato, glória a Deus por isso, aleluia, nunca fiquei tão feliz. Você se acha equilibrado, bem articulado, inteligente? É melhor você se achar insensato diante de Deus, porque daí a salvação está sobre a sua vida disponível. Mas veja, somente aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como nós vimos no 13. Quem não invoca o nome do Senhor, não é salvo. Aí ele diz o quê? Versículo 10, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu já cansei de encontrar pessoas que eu falo de Jesus, falam, você é de Jesus? Sou. É mesmo? É. Há quanto tempo? Eu sempre fui de Jesus. Aí eu já penso no meu coração, então você nunca foi. Porque tem que ter um momento em que você lembra que você creu no seu coração, e que você fez uma declaração e uma confissão: eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso de Jesus, Jesus é meu único Salvador, Senhor Jesus, Senhor meu Salvador, eu estou invocando o teu nome, eu preciso do Senhor, vem no meu coração, porque eu te quero. E aí a pessoa faz isso da boca para fora, aí Deus lá no céu está olhando para o coração. Aí imagina, os anjos perguntam para fazer festa, né? Deus, ele se converteu mesmo, vamos fazer a festa? Aí ele olha, não, foi só da boca para fora, o coração não creu. Deus não dá o novo nascimento, porque a pessoa só confessou da boca para fora, mas não creu no coração. Não é o pastor que salva, não é o pastor que fala, você fez oração, você está salvo. A oração não salva. Tem que crer no coração. Se não crer no coração, não tem função. Mas outros dizem, eu sempre criei. Você crê no coração? Eu creio, é verdade. Então foi o seguinte, a Bíblia diz que nós temos que confessar diante dos homens. Então tem lá o culto, a gente faz um momento no culto que a gente abre espaço para as pessoas poderem fazer uma confissão pública, que querem Jesus como Senhor e Salvador. Vamos lá? Não, eu tenho vergonha. Não vou assim não. Eu creio, mas eu não vou. Confessa. Eu sempre confessei. Vamos orar. Jesus, eu creio no meu coração. Talvez até essa pessoa creia ou acredite no seu coração, mas segundo o texto, como não há uma confissão, não há uma declaração pública, não há um comprometimento, não funciona para nada, não tem valor nenhum. Porque Deus vê o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Se o coração está queimando por Jesus, eu confesso na frente de quem quiser. Se Jesus é o meu Senhor, eu confesso onde for. Confesso em rede nacional. Confesso no YouTube, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Não sei quem está lendo, mas sou eu, Haroldo Maranhão. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e eu não me envergonho dele. E a gente pode fazer isso com liberdade em qualquer lugar, porque eu sei quem eu sou. Eu confesso isso, essa é a verdade da minha vida. E Jesus então não vai se envergonhar de mim, porque eu não tenho vergonha dele. Mas veja, se isso aqui é a porta de entrada da salvação, é da mesma maneira o que acontece no dia a dia. Eu tenho uma luta, eu confesso que Jesus é o meu Salvador, porque eu já entendi o valor do nome de Jesus, entendi o efeito da salvação. Então todo mundo pode achar que eu estou pirado, mas a minha saúde vai ser resgatada pela salvação que é no nome de Jesus. As minhas finanças serão resgatadas pela salvação que é no nome de Jesus. A minha família será resgatada, será liberta, será transformada pelo poder que é no nome de Jesus. As circunstâncias à minha volta vão ser transformadas por toda a salvação que Jesus comprou na cruz do Calvário, que diz respeito ao nome de Jesus, diz respeito ao efeito da palavra salvação, que eu começo a entender qual é. Mas se eu creio e não confesso, não adianta nada. E se eu confesso e não creio, também não adianta nada. Então a vida abundante que Jesus nos traz,
Ela começa a partir do momento que eu creio, confesso e vivo e sei e entendo e quero mais os tesouros profundos, quero conhecer mais o que Jesus está falando acerca da vida dele para a minha vida, para que esta vida me transforme. Se a gente não decide, nós não chegamos nos segredos de Deus e ficamos na superfície de ser crente. E a superfície de ser crente é um lugar horrível, porque você nem é exatamente de um lugar, nem é exatamente do outro. Você até já saiu do mundo, mas não entrou mesmo no reino de Deus. Tem gente que parece que entra no céu, mas entra e fica assim só na porta. Você já recebeu gente que chega na tua casa assim, tão envergonhada? Entra! Não, tá bom, estou bem aqui. Quer um cafezinho? Não, obrigado, já vou embora, estou de passagem só. A porta é aqui, está tudo bem, e fica assim. Você já viu gente assim? Tem gente que trata o reino de Deus assim: não, eu estou salvo, está ótimo, aleluia, estou salvo, não vou para o inferno, mas aí tem muita santidade, eu fico aqui está bom. Quer beber do meu cálice? Não, obrigado, eu estou bem aqui, eu continuo tomando Coca-Cola, não tem problema nenhum. Quer mudança de vida? Não, eu já mudei, não precisa mudar tanto assim. Tem um pessoal muito fanático aí no fundo, e eu quero ficar mais aqui, na portinha, porque eu estou dentro, mas ainda estou ouvindo a música. Eu ainda estou ouvindo o que falam, eu tenho saudade daquele lugar de onde eu vim. E não aprende o idioma. E parece um estrangeiro falando errado. Você viu aquela turma que brinca com o estrangeiro, ensina as palavras tudo errada para ele passar vergonha, geralmente ensina palavrão ou coisa feia, para o cara não saber o que está falando. E tem muito crente que é assim, usa as palavras erradas. Ou não sabe a hora de usar a palavra certa. E não recebe todo o benefício da obra de salvação na cruz do Calvário. E aí o que mais precisa é pedir para alguém que ore por ele, para que as coisas mudem, porque ele não consegue fazer as coisas mudarem. Mas Jesus nos chama para que nós sejamos os transformadores. Sabe quantos milagres Jesus fez para os discípulos? Nenhum. Ele fez milagres para a multidão. Para os discípulos ele ensinou a fazer milagre. E a maioria das pessoas da multidão que recebeu o milagre foi embora e nunca mais se ouviu falar nelas. Estava lembrando isso ontem na ministração. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou não fizeram nada. Não tem um registro do que Lázaro fez depois de ser ressuscitado. Não tem um registro de que Dorcas tenha feito alguma coisa depois de ter sido ressuscitada. Não tem um registro acerca do filho da viúva que tenha feito alguma coisa depois de ser ressuscitado. Sabe o que eles fizeram depois que eles ressuscitaram? Morreram de novo. Milagre não muda nada. Dos 10 leprosos que foram curados, somente um voltou e foi salvo. Os outros 9 foram embora curados e foram para o inferno com a pele bonitinha. Nós fomos chamados para sermos os agentes de transformação, e o maior milagre é levar alguém a ser regenerado. Alguém experimentar o novo nascimento, alguém experimentar a salvação que é em Cristo Jesus. Quantas vezes você já orou com uma pessoa enquanto ela estava se convertendo mesmo? Quantas pessoas você já levou Jesus, você ali fazendo parto mesmo, vamos orar, e o cara chora, e o cara ri, o cara se alegra, fica arrepiado, ou não acontece nada, e você está ali ministrando. Quantas vezes você já fez isso na sua vida, meu querido? Porque se você não fez isso nenhuma vez, é a maior tragédia que você possa viver, passar por essa vida, dizer que conhece a Jesus, e nunca levar ninguém a Jesus. É o fim do mundo. É perder uma das maiores experiências da vida. É ver alguém orar com você, e aí você acompanha a vida da pessoa, e ela vai sendo transformada ao longo do tempo. Nada é mais, esse é o maior milagre. Isso é muito melhor do que orar para o cara ser curado. E é uma bênção orar para o cara ser curado. Mas o cara que foi curado, se não for salvo, vai morrer e vai para o inferno curado. Mas o cara que é nascido de novo, ele vence o mundo com a sua fé. Ele vai aprender que ele vence todas as coisas, ele vai ser um agente de transformação também, como nós cremos e pregamos aqui. O que você crê acerca da salvação? O que você crê acerca do nome de Jesus? O que você fala acerca do que você crê? Isso faz toda a diferença para a vida que você vai ter enquanto estivermos aqui. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela obra tão impressionante de salvação que Jesus nos comprou na cruz do Calvário. E nós reconhecemos que nós sabemos ainda tão pouco de tudo que essa obra significa nas nossas vidas. E nós experimentamos tão pouco disso. E nós temos tudo à nossa disposição, meu Pai.
Então eu peço pelo Teu Espírito Santo que o Senhor visite os nossos corações, os corações dos meus irmãos aqui hoje, para que haja um avivamento de compreensão da Tua obra, que a obra do Calvário, Senhor Jesus, seja tão poderosa nas nossas vidas hoje, que nós sejamos transbordantes de influência, transbordantes de ousadia em fé, para confessar a Tua salvação em toda e qualquer circunstância que está registrada na Tua Palavra, que nós possamos orar, Senhor, segundo a Tua Palavra, e possamos declarar aquilo que o Senhor diz que fará pelo Teu nome que nos salva, pelos significados do Teu nome que nos alcançam, pelas manifestações da obra de salvação que estão à nossa disposição, em nome de Jesus.